Você sabia que muitas indústrias e distribuidoras perdem muita performance e, consequentemente, dinheiro por ter muita dependência dos seus representantes comerciais? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Não esquece de dar o like e compartilhar. Primeiramente, vale destacar que em momento algum a gente está falando aqui que ter representantes comerciais é algo ruim, ou que essa estratégia ela não funciona. Pelo contrário, acontece que existem cenários que a gente enxerga atendendo grandes indústrias e distribuidoras que de fato impactam os resultados porque a empresa tem, de certa forma, uma grande dependência dessa figura. E eu vou listar dois cenários para vocês. O primeiro cenário é quando o representante comercial ele detém de praticamente todas as informações daqueles clientes ao qual ele é responsável. Ou seja, tudo que diz respeito ao volume de compra do cliente, ao período que o cliente faz um pedido, a recorrência dessa venda, tudo isso está sob o controle do representante, não da empresa. Então, se o representante não visita, se ele não liga para o cliente, se ele não faz uma gestão de relacionamento, consequentemente ele não vende mais. Então, nesse cenário que a gente enxerga muito nas empresas que a gente atende, a gente está falando de um contexto em que a empresa ela aceita o fato de que se o representante está performando, ela tem resultado. Se ele não está performando, não tem o que fazer. Então, a gente enxerga muito esse cenário quando não existe, por exemplo, uma gestão de CRM da empresa. A empresa não tem uma ferramenta que ela consegue centralizar todas essas informações, que ela consegue controlar basicamente tudo que o cliente faz, toda a movimentação do cliente, a recência de compra, a frequência que ele compra, os valores que ele compra. Ela não consegue ter de uma forma estruturada quando fazer ações para de fato conseguir implementar estratégias de cross e upselling. Então, a gente está falando aqui de um cenário que acontece em praticamente 90% das indústrias que a gente se depara. Outro cenário é quando a empresa tem lá em torno de 20, 30, 40, 50 representantes e basicamente 20% desses representantes performam, que são aqueles representantes que são mais engajados com a marca, aqueles representantes que priorizam na pasta, né, quando a gente está falando de um contexto em que o representante não é exclusivo, priorizam a empresa naquela pasta. Então a empresa tem lá uma quantidade específica de representantes, uma quantidade até por muitas vezes significativa, mas o percentual que de fato vende, que de fato gera resultado para a companhia, ele é bem pequeno. Esses dois cenários, como eu disse, eles são bem comuns e eles são, de certa forma, difíceis de serem mudados. É só você parar para pensar, por mais que a empresa ofereça métodos, processos, ferramentas, treine esses representantes, qual é o percentual de engajamento deles com a empresa? Visto que, num contexto de gestão de carteira, ele tem o domínio total. Quando você está falando de representantes não exclusivos, ele não tem uma obrigatoriedade de executar, de participar dos treinamentos, de tudo que você oferece. Então, quando a gente olha para esses dois cenários, o que a gente pode fazer é mitigar o risco de perder faturamento, mitigar o risco de um representante, de fato, parar de representar a tua empresa e levar aquela carteira de cliente para outra empresa concorrente, por exemplo. Então, como que a gente faz isso? Existe uma forma, existem algumas, mas uma que eu quero destacar aqui, que é o que vem sendo discutido hoje em várias mesas de negócio de indústrias e distribuidoras, que é uma implementação de uma área de inside sales para que a empresa ela tenha de fato total controle sobre a gestão comercial naquele contexto. Esse movimento tem sido muito importante e tem gerado muito resultado. Inclusive, a gente tem um case que já gerou mais de 2 dígitos na casa dos milhões de reais, que eu vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser ler, tem ele completo. A implementação de um time de inside sales ou de vendas internas, como você preferir, consiste basicamente em você assumir que você terá uma estrutura dentro da tua própria empresa, com todos os processos, métodos, ferramentas de tecnologia e principalmente de gestão na sua mão, onde basicamente tudo que acontece na sua carteira de cliente, tudo que acontece para você abrir novos clientes, positivar clientes inativos, vender para a própria carteira, como eu falei, tudo isso esteja na palma da sua mão, dentro da sua casa. Você quer saber o passo a passo de como que você pode implementar uma estratégia e uma estrutura de inside sales ou vendas internas na sua operação? É só você assistir o próximo vídeo aqui que a gente detalha todos os passos. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar e tá ligado no sucesso.